Boa tarde. O meu trabalho é um projeto conceitual de método de ensaio de desgaste para corrente de transmissão de rolos. Eu sou o Celso Pisolotto Júnior e meu orientador é o professor Ney Francisco Ferreira. As correntes de transmissão de rolos são amplamente utilizadas devido à sua eficiência para transmitir potência mecânica. São utilizadas em maquinários da indústria e veículos, por exemplo. Porém, um dos grandes desafios dos fabricantes de corrente de transmissão de rolos é melhorar a resistência ao desgaste delas. A vida útil de uma corrente de rolos é normalmente definida pelo seu alongamento, que é provocado pelo desgaste. E se o alongamento for superior a 2 ou 3% do tamanho original da corrente, poderá causar dificuldade de engranamento da corrente com a roda dentada. Como geralmente as correntes de rolos são componentes críticos de um sistema, é importante verificar o desempenho de correntes ou de novos projetos de correntes por meio de ensaios. Nesse contexto, o objetivo do trabalho é analisar os métodos já existentes para ensaios de correntes de transmissão de rolos e propor, através de um projeto conceitual, um equipamento de ensaio de desgaste que consiga suprir as dificuldades encontradas nos trabalhos disponíveis na literatura. Fundamentação teórica. A fabricação da corrente de rolos segue os padrões da norma ASME B29.1, que define que as correntes de um mesmo modelo tenham o mesmo tamanho de passo, e objetiva permitir que a corrente de um fabricante A, por exemplo, substitua a corrente do fabricante B. Na figura, podemos observar a constituição de uma corrente de rolos, suas placas internas, placas externas, pinos, buchas, rolos e o seu tamanho de passo. O funcionamento de uma corrente de transmissão de rolos geralmente ocorre como observado na figura. A roda dentada da esquerda, que nesse caso é ligada ao eixo condutor, ao girar promove o movimento do sistema, tensionando então o lado superior da corrente. Já a roda dentada da direita, ligada ao eixo conduzido, é para onde a potência é transmitida. O ângulo θ0 mostrado determina o contato de movimento relativo entre o pino e a bucha, que ocorre pela curva que a corrente precisa fazer na roda dentada quando está tensionada. Esse contato tribológico entre o pino e a bucha é o maior promotor do desgaste e ocorre na entrada e na saída das rodas dentadas. Esse é o gráfico do alongamento provocado pelo desgaste em função do tempo, que é a falha esperada. A gente observa que nas primeiras horas de funcionamento da corrente, o alongamento produzido pelo desgaste ele cresce fortemente, devido a ajustes na corrente, nas juntas da corrente. Depois, o desgaste aumenta lentamente, linearmente praticamente, e o último estágio ocorre um desgaste progressivo, o qual exige a substituição da corrente o mais breve possível. A linha tracejada do gráfico representa uma corrente não lubrificada e a linha sólida representa uma corrente então lubrificada. Isso demonstra que o aumento de tempo de funcionamento devido à lubrificação. Então, portanto, foram desenvolvidos equipamentos para verificar o desempenho de correntes frente ao desgaste. O primeiro deles a ser apresentado é o ensaio de desgaste tradicional, que é o método mais conhecido, e por isso ele tem esse nome. Nesta máquina, os dois motores elétricos e o conjunto de rodas dentadas são montados em paralelo, como a gente pode ver na figura. Pela distribuição dos componentes na máquina e a forma como a corrente executa os movimentos, os resultados podem ser considerados os reais de uso, pois ocorre o ângulo, aquele θ0. Portanto, o teste é executado com correntes de rolos compostas de 80 até 100 elos, que ficam tensionadas, na maioria das vezes por até mais de 300 horas. A carga de tensão e a velocidade de rotação são pré-determinados em função do tamanho da corrente. Como resultado, o alongamento é medido, comparando os comprimentos antes e depois da realização do ensaio. O resultado esperado é o demonstrado na figura, um desgaste uniforme em formato de arco, tanto para o pino quanto da bucha. Porém, as máquinas de teste tradicionais têm algumas desvantagens. Por exemplo, a dificuldade de acelerar o teste, pois as velocidades elevadas podem provocar vibrações na corrente, trazendo então resultados errôneos para o ensaio. Adicionalmente, pela vida útil da corrente ser bastante elevada,
ao desgaste de vários outros componentes da plataforma, até que a corrente se desgaste. E por fim, pela necessidade de tirar a corrente da máquina durante o teste para a medição do comprimento. Portanto, surgiram pesquisas para desenvolver novas técnicas de ensaio de desgaste de corrente de transmissão de rolos. A primeira delas, um grupo de japoneses, no ano de 2009, construíram na Universidade de Tóquio um novo método, que utiliza apenas 2 elos da corrente de teste, pois com apenas esses 2 elos já é possível reproduzir o deslizamento entre o pino e a bucha, que a gente já viu. De acordo com os desenvolvedores do método, uma mola que fica na parte superior da estrutura tensiona o corpo de prova, simulando então assim a tensão da corrente em um funcionamento numa forma original. A junta dos elos do corpo de prova é empurrado por uma haste, que faz com a conexão do primeiro com o segundo andar da estrutura. Essa haste é impulsionada por um câmbio excêntrico, que é girado por um motor. Então ela faz com que essa haste se mova para cima e para baixo, promovendo então assim o deslizamento entre o pino e a bucha. Um outro método foi desenvolvido na Inglaterra, na Universidade de Bristol, em 2012, por Burgos, Piper e Ling, em parceria com a empresa Renault, o equipamento que ensaia então 5 elos de uma corrente. O funcionamento dele. Os 5 elos da corrente são presos e tensionados entre 2 hastes, que são fixadas na estrutura do equipamento. O elo central desse segmento de corrente é articulado por uma seção de roda dentada, de apenas um dente, que tem conectado em um de seus lados um atuador linear, também chamado de músculo de ar, e no outro uma mola. O sistema opera controlando a pressão e a frequência no atuador linear, que resulta em ações de contração e extensão desse atuador, que portanto vai simulando assim a curvatura da corrente em uma roda dentada, como a gente pode ver na figura. Os sensores de deslocamento são posicionados entre a estrutura da máquina e as hastes, para medir então o alongamento da corrente durante o teste. Em 2020, outro grupo de pesquisadores japoneses, agora do Instituto de Tecnologia de Kyonshu, em parceria com a empresa Sequencia, desenvolveram uma máquina que utiliza apenas um pino e uma bucha, no ensaio de desgaste. A bucha é encaixada sob pressão em um suporte na máquina, e o pino é inserido no interior da bucha. O eixo do motor é conectado diretamente a esse suporte, que é a bucha, e executa então o movimento de deslizamento recíproco em relação ao pino, enquanto a pressão é aplicada por um cilindro em ambas as extremidades do pino, que ficam projetadas para fora da bucha, conforme a gente pode observar na figura. Porém, um ponto muito desfavorável desse desenvolvimento é que os pinos e as buchas foram produzidas pelos pesquisadores e não foram retirados realmente de uma corrente. Materiais e métodos. Então, para desenvolver um método teórico de ensaio de desgaste, é necessário o entendimento de alguns conceitos práticos de funcionamento da corrente. O ângulo de deslizamento entre o pino e a bucha é calculado através da equação Δθ é igual a 2π dividido pelo número de dentes da roda dentada. Portanto, para uma roda dentada de 17 dentes, encontra-se que o ângulo de giro resultante é de aproximadamente 21 graus. A velocidade angular de deslizamento entre o pino e a bucha calcula-se primeiramente o tempo de deslizamento pela equação representada. O tempo de deslizamento igual ao período para a roda dentada completar uma volta, dividido pela quantidade de dentes da roda dentada. Supondo que a roda dentada de 17 dentes opere a 750 rotações por minuto, o valor encontrado é de 0,0047 segundos. Logo, a velocidade angular média é calculada por Δθ dividido pelo tempo. Portanto, substituindo os valores já calculados nessa equação, a gente encontra que a velocidade angular é igual a 78,7 radianos por segundo. Velocidade de deslizamento entre pino e bucha. A velocidade média é calculada através da multiplicação da velocidade angular pelo raio do pino. Com o raio do pino da corrente escolhido foi de 2,225 mm,
e considerando que a velocidade angular encontrada anteriormente foi de 78,7 radianos por segundo, a velocidade média então será de 0,175 metros por segundo. Sabendo que o movimento relativo parte da velocidade 0 metros por segundo, assume-se que o perfil da velocidade seja senoidal, e a velocidade máxima, então, é encontrada pela multiplicação da velocidade média por 2, para que ele tenha o perfil do gráfico apresentado abaixo. Portanto, a velocidade máxima vai ser de 0,350 metros por segundo. Resultados. As vantagens. O método tradicional, a duração do ensaio para desgastar todos os pares de pinos e buchas da corrente é bastante elevado. Portanto, no caso dos métodos alternativos, ensaiam alguns pares de pinos e buchas. Logo, a duração do ensaio se reduz. Outra vantagem é que os métodos alternativos são mais compactos e com menor custo de manutenção. O ensaio de 5 elos trouxe a possibilidade de medir o alongamento da corrente provocado pelo desgaste sem desmontar a máquina, algo que, por exemplo, não era possível no ensaio de 2 elos nem no ensaio tradicional. O ensaio de pino e bucha conseguiu contemplar todas essas vantagens. Em relação às desvantagens, a dificuldade encontrada é que todas as máquinas representadas ensaiam apenas um corpo de prova durante cada teste realizado, então deixa os testes mais demorados. Outro ponto é que o método de ensaio de 5 elos é o único que se preocupa com a limpeza do material desgastado durante o ensaio, pois posiciona os pinos e as buchas na vertical. Portanto, ao considerar os prós e contras de cada método de ensaio, observou-se boas vantagens para o ensaio entre pino e bucha. Com base nos referenciais teóricos consultados, propõe-se algumas melhorias no ensaio entre pino e bucha. Essas melhorias são baseadas numa proposta de projeto conceitual de um novo método, que aqui foi representada por mim nessa animação. O novo projeto conceitual possibilita a comparação de desgaste entre diferentes corpos de prova, trabalhando nas mesmas condições e de uma só vez, porque, como demonstrado, ele ensaia vários pinos e buchas, um em cima do outro, todos com a mesma velocidade e a mesma força de compressão, diminuindo então assim o consumo energético e o tempo para obtenção dos resultados. Ainda, esse método de ensaio proposto viabiliza a realização de teste utilizando diferentes tipos de lubrificantes, um em cada corpo de prova, por exemplo. Em relação à dificuldade de limpeza, esse teste ele executa a realização do ensaio de forma vertical. Para minimizar a possibilidade de erro, esse equipamento vai funcionar com os componentes da corrente ainda montados no formato original e com as placas cortadas ao meio, como a gente pode ver na figura. Os corpos de prova são fixados e tensionados por meio de duas placas no equipamento, que terá duas hastes, uma delas fixa e a outra móvel. A haste móvel fica em um trilho, que é mais largo que a própria haste, possibilitando a tração do corpo de prova, como foi possível ver na animação. Além disso, todos os conjuntos de pino e bucha devem executar o ensaio com a mesma força de tração, portanto, recomenda-se o tensionamento por meio de um atuador linear, muito parecido com o método de 5 elos, porém agora fixados no braço móvel da estrutura. As conclusões que se tira é que, através da análise dos 4 métodos de ensaio de correntes consultados na literatura, o ensaio entre pino e bucha é mais adequado para a construção de uma máquina, de composição mais simples e de menor gasto energético. Para a construção da máquina de ensaio de desgaste, será desenvolvida através desse projeto conceitual, aconselha-se a atenção do desenvolvimento da fixação do corpo de prova na máquina. Obrigado.